Olá, seja bem-vindo ao treinamento de designado de CIPA Prime Engenharia. Nesse treinamento vamos abordar os conhecimentos básicos para ser um designado de CIPA. Espero que gostem do conteúdo. Fundamentação legal. Definição. CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, obrigatória em algumas empresas conforme determinação constante na atual NR5, norma regulamentadora aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Objetivo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Sua organização é composta por representantes dos empregados e do empregador, tendo sua quantidade definida pela NR05. Sendo assim, os representantes dos empregados são escolhidos por eles em eleições e os representantes dos empregadores designados pelo empregador. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR5, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, através de negociação coletiva. Atribuições da CIPA. Auxiliar e acompanhar o técnico de segurança, ajudar na divulgação e na implantação efetiva das normas de segurança da empresa, cobrar dos colegas a utilização dos EPIs obrigatórios, conforme os riscos da atividade, identificar condições inseguras que possam causar acidentes de trabalho. Coibir a prática de ato inseguro por parte dos demais colegas, prevenindo acidentes. Atuar na prevenção de acidentes, procurando antecipar, visualizar e apontar os riscos. Interagir com os demais colegas, identificando suas dificuldades ou reivindicações. Comunicar ao encarregado e demais responsáveis eventuais carências, necessidades. Propor a realização de treinamento e reuniões, conforme a necessidade verificada. Dar ideias em que possam ser colocadas em prática para tornar o trabalho mais seguro. Colaborar e participar ativamente da organização, montagem e divulgação da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Participar da investigação de acidentes de trabalho ocorridos dentro da empresa. Acompanhar fiscais, clientes, terceiros ou prestadores de serviços dentro da empresa. Acidente de trabalho. O que é? Acidente de trabalho. Como se caracteriza? Vocês sabem? Vamos ao seu significado. É definido como sendo um fato instantâneo ou inesperado que gera lesões físicas e visíveis no trabalhador, originado por ato ou condição insegura. Legalmente é definido como sinistro que ocorre a serviço da empresa, causando lesão corporal ou perturbação que causa morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Vamos comentar brevemente quais são as principais origens ou causas dos acidentes de trabalho. A primeira é o ato inseguro. O que é ato inseguro? O ato inseguro é nada mais que uma imprudência ou negligência provocada por nossas ações como trabalhadores de maneiras conscientes ou inconscientes. Veja nessa imagem os exemplos de atos inseguros.
Os exemplos são: não utilizar os EPIs, trabalhar com pressa ou sem atenção, excesso de confiança, provocar os colegas, promover algazarra, operar equipamentos sem autorização, executar manutenção com as máquinas em operação, executar várias tarefas ao mesmo tempo, trabalhar embriagado, fumar em áreas não autorizadas, etc. A segunda são as condições inseguras, que são nada mais que irregularidades no ambiente de trabalho, maquinários ou ferramentas, que na maioria das vezes vem acompanhada por um ato inseguro nosso, que por exemplo abrimos uma vala e não sinalizamos, daí o colega desatento ou focado em outra atividade cai dentro do buraco. E o acidente de trajeto. Esse é polêmico, pois ele só é caracterizado quando nós estamos no caminho casa-trabalho-casa, uma parada na padaria, mesmo que rapidinha muda o cenário. Mas é um acidente típico. E na maioria das vezes vem acompanhado do ato inseguro ou da condição insegura ou dos dois ao mesmo tempo. Sendo assim, pessoal, vamos manter o foco no trânsito, só lembrando que nosso trânsito tem matado mais pessoas que as guerras mundo afora. Comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação é obrigatória e tem prazo de 24 horas para ser realizada. O que fazer perante um acidente de trabalho? Primeiro, o mais importante, manter a calma e verificar se você está seguro para prestar os próximos passos. Doença do trabalho. Doença ocupacional ou doença do trabalho é designação de várias doenças que causam alterações na saúde dos trabalhadores, provocadas por fatores relacionados com a função exercida ou o ambiente de trabalho. As mais comuns são doenças do sistema respiratório, da pele, dermatite, e perda auditiva induzida por ruído, pairo. Na maioria das vezes, as doenças do trabalho são irreversíveis e detectadas a longo prazo, geralmente após o funcionário apresentar algum tipo de sintoma ou então na ocasião de algum exame médico de rotina, exemplo, exame periódico anual. Os cuidados para se evitar uma doença do trabalho são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais é de difícil tratamento. Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto a agentes agressivos, exemplo, ruído, poeiras, gases, vapores orgânicos, radiações, óleos e graxas, ácidos, etc., sem uma proteção eficaz e compatível. As principais vias de absorção dos agentes nocivos são a pele e os pulmões. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios como tal. Assim que for constatada, a empresa deverá providenciar a abertura da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Vocês conhecem os danos causados pela exposição aos ruídos sem a devida proteção? Eles estão divididos em efeitos no trabalho e os efeitos no organismo. Efeitos no trabalho são problemas na comunicação, é o primeiro sintoma visível, baixa concentração, desconforto e cansaço, nervosismo, baixo rendimento, acidentes. Já os efeitos no organismo são impotência sexual, insônia, zumbidos no ouvido, contrações dos músculos, ansiedade e tensão, estreitamento dos vasos sanguíneos e aumento da pressão sanguínea. Riscos ocupacionais. São os riscos inerentes à ocupação profissional exercida pelo colaborador, podendo gerar acidentes de trabalho ou doenças indesejadas.
A nocividade de um determinado risco dependerá de vários fatores, a saber, a sua concentração no ambiente de trabalho, o tempo médio de exposição do colaborador, as proteções disponibilizadas pela empresa, IPIs e IPCs, a susceptibilidade individual, etc. Essa tabela é importante para o entendimento sobre os grupos de riscos existentes no ambiente de trabalho. A NR15 fala sobre os limites de tolerância, dos quais os riscos físicos e químicos possuem limites de tolerância definidos em norma, anexo da NR15. Tais valores representações permitidas e que teoricamente não seriam nocivas ao trabalhador exposto a tais condições. Mapa de riscos. Vocês conhecem o mapa de risco? Mapa de risco é a representação gráfica, com círculos e cores, dos principais fatores presentes no ambiente de trabalho, capazes de causar acidentes ou doenças de trabalho. O mapa é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores da empresa. Trata-se de identificar situações e locais potencialmente perigosos. Medidas básicas de proteção. Essas medidas estão divididas em IPCs e em IPIs. O que é um IPC? Equipamento de proteção coletiva. São adaptações, benfeitorias feitas no ambiente de trabalho ou máquinas, visando a proteção dos trabalhadores. Com efeito, os IPCs agem em regime permanente, independente da ação ou vontade do pessoal, sendo uma medida mais segura e confiável. Boa parte das vezes as proteções coletivas resolvem o problema, agindo diretamente na origem. O que são IPIs? São os equipamentos de proteção individual que têm por objetivo minimizar ou neutralizar por completo a ação nociva dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. No entanto, destacamos que a eficácia dos IPIs dependem diretamente de fatores pessoais tais como correta e constante utilização, substituição periódica dos mesmos, etc. Ele serve para proteger a integridade física do trabalhador durante o exercício das atividades de risco. Nós da Prime Engenharia de Alpinópolis agradecemos a sua atenção. Muito obrigado por nos fazer companhia. Até os próximos treinamentos.